Olá a todos, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês para um bate-papo sobre o papel das comunidades e dos governos subnacionais na construção de uma transição energética justa e inclusiva. Este webinar é uma contribuição do Grupo de Trabalho e Infraestrutura para a segunda Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Tendo o conceito orientador B3C, ou seja, baixo carbono, baixo custo e baixo conflito, e em um momento em que o Estado brasileiro está discutindo o seu Plano Nacional de Energia para o horizonte de 2050, este webinar vem exatamente para contribuir para a discussão democrática e ampla sobre como podemos pensar uma transição energética que tenha o local e o regional como atores principais dessa transformação. Para as organizações da sociedade civil que atuam no campo, é cada vez mais claro que, para que essa transição possa ser uma alavanca de desenvolvimento local, social e econômico e de enfrentamento ao problema das mudanças climáticas, precisamos de uma reconfiguração na maneira como se produz e se consome energia. Nessa direção, os estados, os municípios e as comunidades assumem um protagonismo fundamental, conformando um novo sistema energético e também promovendo a sua representação no mesmo. Pensar uma transição energética justa e inclusiva pressupõe nos debruçarmos sobre algumas questões, como por exemplo, como é possível avançar numa transição justa e inclusiva, preservando os biomas brasileiros? Quais fontes podem e devem ser usadas nessa transição e na geração futura? Prefeituras e governos estaduais estão preparados para isso, além de dar suporte necessário a programas federais já existentes? Como as demandas por energia influenciam políticas públicas que tragam soluções de infraestrutura para um desenvolvimento econômico e social inclusivo e regional? Nesse sentido, é possível também identificar quais foram os motores e incentivos que levaram a essas experiências acontecerem, quais foram os desafios, quais os problemas enfrentados. E, para discutir essas questões, é com muita honra que convido os senhores Yanukulá Kayabi Suyá, presidente da Associação Terra Indígena do Xingu, César Nóbrega, coordenador do Comitê de Energia Renovável do Semiárido, CERSA, e também membro da Coordenação Nacional da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. E, por fim, o professor Rubens Souza, membro do Fórum Permanente de Energia da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado pela presença dos senhores. E já para começar a esquentar esse debate, eu queria que vocês contassem um pouco, e também de maneira bastante breve, qual é a experiência que vocês tiveram, ou as iniciativas que vocês têm liderado, que possam e que estão contribuindo para a transição energética. Eu começaria pedindo para o senhor Yanukulá tomar a fala. É com você. Obrigada. Olá a todo mundo que está nesse momento aqui acompanhando esse tema, a discussão desse tema. Eu sou Yanukulá Kayabi Suyá, sou atual presidente da Associação Terra Indígena Xingu, Terra Indígena fica localizado no estado de Mato Grosso. E em relação ao que podemos dizer sobre o que nos impacta, o que nós também contribuímos com esse assunto, nós temos um vasto histórico em relação a esse tema, né? Primeiro, queria colocar que o nosso território indígena, ele se destaca por estar numa região onde cada vez mais a gente é abraçado por várias iniciativas, tanto iniciativas privadas quanto do governo, em relação aos empreendimentos que cada vez cercam o nosso território indígena do Xingu, o que vem gerando inúmeros impactos, tanto na questão ambiental quanto para a questão cultural, social para os povos indígenas do Xingu, né? E a questão de energia, nesse cenário todo que nós estamos passando hoje, ele tem sido uma discussão também bastante frequente entre os povos indígenas do Xingu, juntamente com outras entidades ligadas a esse tema, de que hoje nós estamos
discutindo bastante essa questão de energia muito ligada ao desenvolvimento do país, ao progresso, mas pouco se fala e se reflete sobre o que é esse desenvolvimento, né, que esses empreendimentos que hoje estão aí, o que ele acarreta para o impacto para os territórios indígenas e também para os povos indígenas também, né? Então, a gente, nesse cenário, na questão de energia, nós buscamos sempre a atenção, tanto do governo quanto da sociedade envolvente, para a questão de que nós precisamos, sim, de energia, mas de qual energia que nós precisamos, né? É energia a qualquer custo, é desenvolvimento a qualquer custo, ou é o momento da gente pensar também no desenvolvimento sustentável, tanto para o nível municipal, estadual, federal, enfim, para o Brasil, né? E nós não podemos, os povos indígenas não podem ser esquecidos nesse momento, porque nós estamos falando, sobretudo, de um povo, de povos indígenas com especificidades imensas de culturas, de pensamentos, de que não pode ser enquadrada como uma sociedade no meio desse polo de que os povos indígenas compartilham de mesmas ideias da sociedade não indígena, né? Estava no mudo, olha só. Obrigada, Ana Colar. Vamos lá, César, com você. Saudação, Camila, aos demais participantes dessa mesa, desse diálogo, e agradecer a oportunidade para que a gente aqui possa ecoar o olhar, né, de quem mora aqui no semiárido sobre uma temática tão importante que é a questão da mudança climática e especificamente a questão energética, né? Eu faço parte do Comitê de Energia Renovável Semiárido, que é uma rede que agrega pesquisadores, associação, instituição, movimento popular, né, sobre uma temática que era a questão energética muito fechada dentro da academia, né? E que o movimento popular, né, totalmente também distante em razão do não conhecimento e porque havia um mito de que é um tema muito técnico e que ela estava preso só aos especialistas. Nós que não somos engenheiro, eletricista ou físico ou outra profissão, né, similar, né, tentamos trazer esse debate no linguajar popular, né, que ela fosse abraçada e discutida pelos movimentos sociais e que ela também agregasse a discussão de alimento, a soberania alimentar e também a água, que é um tema bastante discutido aqui no semiárido nordestino, né? E a energia entrava como um insumo caro e de difícil, né, alcance, e que era visto só como políticas públicas governamentais, tá? E a partir de 2014, né, a gente popularizou isso, essa discussão, foi abraçado e o objetivo maior era trazer o empoderamento dos movimentos sociais sobre essa temática e demonstrar a possibilidade de que ele podia também não só gerar essa energia, como também discutir toda uma política geral. Agora, não é só discutir energia por energia, né? O comitê, ao problematizar essa questão, está ligado também à questão das mudanças climáticas. Nós que moramos no semiárido, uma região, né, totalmente afetada pelas mudanças climáticas, onde há estudo que pode levar que essa região vai sair do clima semiárido para o clima árido. E nós temos toda essa riqueza que é a radiação solar, de uma região altamente populosa, né? E que a gente tem alcançado, né, esse objetivo do envolvimento social, do envolvimento da sociedade, né? Na época, eu me lembro de que nós não tínhamos aqui, né, nenhuma placa solar, né? Hoje, o sertão, no seu telhado, né, já está bastante já em quantidade que avançou muito, saímos do zero, né? Saímos do zero. E temos também, e isso ligado a essa discussão das mudanças climáticas. Hoje,
nós temos na zona rural tantas as agroindústrias coletivas, as agroindústrias familiares, né, que gera energia da própria solarização, como também na zona urbana, não só residência, como indústria, né? E também fazendo um grande contraponto aos parques eólicos que estão sendo instalados cada vez em grande quantidade aqui no Nordeste, e chegando também ao semiárido, como também às usinas solares, né? que afeta, né, enormemente o nosso bioma caatinga, né, que deve ser preservado, né? E a gente sente falta, um outro eixo que a gente discute, né, é justamente a incidência política, trazendo o município para dentro do debate, né? Porque até então é um tema que sempre foi colocado a nível da União. É preciso trazer para dentro dos municípios, para o ente municipal esse debate. E a gente vê, né, e a gente sente uma ausência completa dos municípios com relação a essa temática. Tá? Então, o comitê, a sociedade civil, que está trazendo esse debate, levantando esse debate a partir dos movimentos sociais, também está pressionando aqui, né, os municípios para esse olhar, né, da importância e do debate das mudanças climáticas, como também da questão energética. A gente vê, Camila, que o ente público é totalmente ausente desse olhar. Ela, na grande maioria, não tem uma política de gestão municipal e são, na sua grande maioria, devedores das concessionárias, né, concessionárias de energia. Muito bom, César, muito obrigada. Eu vou seguindo, então, e foi muito interessante e muito importante ouvir das duas falas, tanto do Yanukulá quanto do César. O que me chamou muita atenção foi o componente local, né, as comunidades, e como vocês estão reagindo a essa visão tradicional e retrógrada, como se faz energia. E nas falas de vocês também deixaram muito forte a relação que se tem entre energia e desenvolvimento, seja esse o desenvolvimento social, ambiental, econômico. Eu queria, Yanukulá, que você falasse um pouco aí, no território indígena do Xingu, qual a importância que a energia tem, não só para o desenvolvimento das comunidades, mas também no que diz respeito à saúde. A gente sabe que está exatamente no momento delicado de país, de mundo em relação à Covid. Como que vocês trazem e fazem a conexão entre energia e as condições de saúde do território indígena do Xingu? Eu também queria te perguntar, César, como que vocês estão trabalhando os projetos e os pilotos, as iniciativas em energia no componente e como força e como motivador para a construção de emprego, para a geração de renda. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, seria muito bacana. Novamente, eu passo primeiro a palavra para o Yanukulá, e depois eu passo para você, César, e assim que o professor Rubem entrar, a gente retorna com ele. Bom, é importante a gente sempre observar também que a utilização de energia, né, para o indígena, ele tem um outro conceito que talvez não pode ser a mesma coisa, né? Eu sempre friso nisso, que talvez não seja do mesmo entendimento para um não indígena. Antes mesmo dessa crise que nós estamos passando hoje, esse ano, infelizmente, a gente tem buscado conciliar o conceito da necessidade, né, de ter energia entra nas comunidades indígenas, nas aldeias, mas alinhado com a filosofia indígena de preservação das florestas, da manutenção da nossa cultura, de que esse outro entendimento das necessidades atuais que estão entrando cada vez mais nas terras indígenas, nas comunidades indígenas, né, venha contra esse entendimento indígena do que é, para que serviria a energia, né? Então, sobretudo sobre a questão de que
quais forma de aquisição de energias que não venha contrapor essa nossa própria linha de defesa sobre o meio ambiente, sobre a cultura, sobre tudo isso, né? E agora, nessa pandemia, a gente também entendeu de que nós precisamos ter acesso à forma de energias que também sejam, que não seja uma forma de acesso de uma forma muito ampla, né? Porque o que acontece hoje? Hoje, nós necessitamos, sim, de alguns equipamentos, né? de alguns materiais que precisam de fonte de energia para funcionarem, né? E a pandemia trouxe para nós a necessidade de a gente equipar inúmeras comunidades, inúmeros, chamamos aqui de polos, né? Que são uma espécie de centrais, de locais que centralizam os atendimentos para as populações indígenas, de que é necessário a gente equipar esses lugares, mas, sobretudo, esses lugares precisam de energias para tocar todo esse conjunto de infraestrutura, né? Estamos falando de equipamentos de hospitalares, estamos falando de atendimentos emergenciais que não tem hora para funcionar, não tem hora para você colocar os equipamentos para funcionar, né? Sobretudo de luz mesmo para os profissionais de saúde também fazerem os seus atendimentos, atendimento dos pacientes, né? Então, mas qual que é o preço disso aí? A gente, por conta disso, que as comunidades indígenas devem também ter o mesmo acesso de energia como de Leão, das hidrelétricas, essas são as demandas que a gente precisa atender a qualquer custo? Não. Nós temos hoje experiências, né, principalmente na obtenção de energia solar, que está dando muito certo em várias aldeias, né, com a instalação de mini redes que hoje estão se mostrando cada vez mais eficazes, atendem à necessidade das comunidades indígenas, né? Porque nós não sabemos ainda qual que é o pensamento da futura geração dos xinguanos, mas atualmente sabemos que, além de a gente necessitar de energia para colocar em prática os equipamentos essenciais, tanto para a área de saúde, quanto para a educação, quanto para atendimento das demandas das associações indígenas, a gente entende também que uma boa parte das comunidades ainda, temos a segurança de dizer que ainda preferem o seu jeito tradicional de viver mesmo, né? E, enfim, existem várias razões para que isso continue sendo do jeito que é. Porque existem impactos culturais em cima disso aí que as pessoas não conhecem, né? Que afetam realmente o cotidiano das famílias indígenas mesmo, né? Então, a princípio seria isso, da gente entender o que é energia para nós, o que é energia para as terras indígenas, para dentro das comunidades indígenas, né? Nesse momento que estamos atravessando. E a gente também entende que dentro das terras indígenas, a gente também, em várias terras indígenas que nós temos outras fontes de fornecimento de energia que hoje, como a exemplo do que nós estamos fazendo dentro do Xingu, que tem pouca atenção do governo, né? Que essa área precisa ter mais atenção e investimento, né, nesse ponto de vista de sustentabilidade. Muito bom, obrigada. César? César, você está no mudo. Tem desligado aqui o microfone, vamos lá. Essa temática, quando a gente levanta, foi uma ação de militância mesmo, né? O semiárido, o sertanejo, ele é bastante resistente, né? Na sua luta, na defesa das suas convicções. E quando levantamos essa temática, quer dizer, fazia mais de 20 anos que a gente vem
tentando discutir a questão das mudanças climáticas, né? E até então ela ainda não incorporou na agenda das entidades, dos governantes, né? São preocupações ainda de poucos aqui nessa região. E veja que será uma região bastante atingida, tá? E veja também que essa discussão sobre a água e a soberania alimentar, ela é bastante rica, essa discussão. Temos rede como a articulação do semiárido, né, que lançou e que a questão da cisterna de placa, 1 milhão de cisterna de placa aí com bastante garra, né, experiência. E uma das questões mais fortes foi a parte da formação, tá? E quando a gente levanta, e a gente sentiu a falta do tema energia, tá? E vendo que o sertão está sendo recolonizado de novo pelos grandes, sendo tomadas nossas terras, né? Dizimadas nosso bioma caatinga pelos grandes parques eólicos e solares. E a gente tenta pautar isso a partir dos movimento social, mas também atraindo e indo para dentro das universidades. A universidade também tem um papel, trazendo o saber popular, né, se somando também ao saber científico. E aí a gente realiza fóruns de debate, trazendo os especialistas para debater essa temática da energia e das mudanças climáticas, saindo do isolamento, buscando informação, construindo rede e participando de rede a nível nacional, né? E a gente foi a partir daí. E nesse caminhar, nesse crescer, a gente vai vendo a demanda. O sertanejo tem muito daquela coisa de ver para crer. Era preciso que a gente também não ficasse só no discurso, partisse para a ação. E daí a gente não só levamos o debate para dentro das escolas, dentro da universidade, mas fomos à comunidade instalando equipamento. Mas não bastava só instalar equipamento. Era necessário também trazer formação técnica, né? Para, a partir dali, você ter o domínio do conhecimento e também de como mexer, né, naquele equipamento, né? Que muita gente imaginava de que, vendo aquela placa, não acendia uma vela, né? Então, teve essa instalação, teve a importância simbólica para mostrar de que você pode gerar energia de outra forma, né? A partir do telhado da sua casa. E isso tem um efeito muito importante. Não é que não existia algum sistema, alguma placa instalada aqui na zona rural. Teve política pública de instalar equipamento de motor-bomba, mas não capacitava, não dava autonomia à pessoa de manusear, de mexer naquele equipamento. Quando ele queimava, né, estava perdido, né? E com a formação técnica e com a busca de financiamento, também importante de financiamento, né, foi que começou a chegar nas comunidades, como também de política social. A gente também buscou apoio, né, de instituição, não só internacional, também local, para que a gente pudesse desenvolver projeto social, tá? E também a gente viu um ator muito importante, que era a igreja, né, para que ela também desse o seu primeiro exemplo, que instalasse a igreja, que na própria igreja gerasse energia, para que, através disso aí, né, pudesse passar essa mensagem. Tá? Mas a gente sente também muita falta do ente público, de falta de políticas públicas definida, clara, e que envolva também a sociedade nesse debate, né? A gente vê muito ainda os governantes, tanto a nível de Estado como de município, né, naquele encantamento dos grandes projetos, dos grandes parques, que não traz nenhuma política de desenvolvimento, certo? E que a energia ainda continua cara, né? É preciso que a gente quebre essa visão de que a energia não é mercadoria, né? Nós pagamos das maiores taxas do mundo, né, a taxa de energia, né, onde poderia ter uma energia barata, né, sob o controle popular, gerando emprego e renda,
que é um outro eixo que a gente está trabalhando na perspectiva de uma economia solidária e solar, né? No olhar e na perspectiva da economia de Francisco. Tá? Então, nós temos muito sol. Então, vamos trazer esse sol para gerar felicidade e bem-estar para as pessoas, gerando também emprego e renda de forma coletiva e solidária. Muito bom. Obrigada, César. O professor Rubem tinha conseguido entrar, mas ele acabou de cair de novo. Não, tá conectando aqui. Professor Rubem, você nos ouve bem agora? Agora eu estou ouvindo vocês, mas estou com problema na minha câmera. Mas seu som está maravilhoso. Se isso for suficiente, então vamos seguir. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Eu já passo para você, refazendo a pergunta que eu fiz tanto para o César quanto para o Yanukular. A gente estava aqui discutindo muito a questão da correlação intrínseca entre energia e desenvolvimento. E cada um trouxe exemplos das suas respectivas realidades, desse país tão diverso quanto é o Brasil, de como essa relação se dá e como os pilotos, os projetos, as iniciativas que vocês têm implementado só reforçam ainda mais a necessária integração entre energia e desenvolvimento. Energia não pela energia, mas energia a serviço de uma proposta de desenvolvimento que seja inclusiva e que seja justa. E, nesse sentido, eu também queria te fazer essa mesma pergunta, né? Como que você enxerga isso? Quais as iniciativas que você tem liderado aí no Amazonas que só reforçam esse papel? Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ok. Desde 1992 que eu me debruço sobre esse tema e sempre desenvolvendo projetos junto à comunidade. E desde o início ficou claro que energia não pode ser um fim, apesar de minha formação ser em engenharia, eu entendi que ela é sempre meio. E meio para o quê? O que de fato nós queremos? A engenharia ela nasceu para melhorar a condição de vida das pessoas, e não para construir máquinas e estruturas. Então, com esse foco, com esse olhar, é que se desenvolveu uma série de projetos. Eu tive a oportunidade de coordenar uma gama de projetos, passando por diferentes tecnologias e com uma estratégia muito clara. Primeiro, precisamos conhecer os recursos energéticos locais. Todo mundo diz que a Amazônia é rica em recursos energéticos e em vários outros recursos, mas o que se conhece de fato desses recursos? Então, boa parte meu tempo foi debruçado para conhecer, caracterizar do ponto de vista energético esses recursos. A outra vertente importante era como é que eu faço uso desse recurso? Qual a rota tecnológica mais adequada para fazer uso desse recurso? Então, passei por experiências com várias rotas tecnológicas. Muito bem. Que tecnologias nós podemos desenvolver usando esses recursos e esses conhecimentos dessas características desses recursos mais adequadas à nossa realidade? Então, desenvolver tecnologias adequadas à nossa realidade. E desenvolvemos alguma delas. Dentre elas, aí fugindo um pouco do foco da energia elétrica, mas foi um forno de farinha que reduziu em 70% o consumo de lenha. E que foi a primeira patente da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado do Amazonas. Muito bem. No entanto, isso se mostrou insuficiente. Nós vimos que era preciso o quê? Era preciso transferir conhecimento, disseminar informações. Então, você tinha que ter ações claras de capacitação em diferentes níveis. Não só formar engenheiros, mestres, doutores, mas também capacitar o usuário dessas tecnologias e, mais do que isso, informá-los a respeito, seja da tecnologia, seja do contexto energético em que ela se insere, porque ela está dentro de um país, são cidadãos que precisam conhecer o que está sendo, como é que a questão energética está sendo pensada e como eles se inserem neste plano geral visto pelo governo federal, estadual, municipal. Muito bem. Mas era preciso mais. Era preciso fazer com que esse discurso
de energia como vetor de desenvolvimento, de fato, se materializasse. Então, você precisava pensar em estratégias da energia entrando, gerando renda, emprego, desenvolvimento local, não sob a sua ótica de desenvolvimento, mas do que era esperado, que demandas eles queriam suprir. E, a partir do entendimento dessas demandas, se buscava as soluções, se colocava um conjunto de opções e eles decidiam, não, isso aqui eu acho que tem mais a ver conosco, a gente se adapta melhor a esse tipo de coisa. Independentemente de nós estarmos falando de uma roda d'água para bombear a energia ou um sistema solar fotovoltaico para fazer a mesma função. Era o que ele tinha mais afinidade e melhor condição de manter esse sistema, porque não basta você instalar, você vai ter que gerar condições para que isso seja mantido. E isso é uma outra questão importante ao se implantar esses projetos. Eu tenho que garantir sustentabilidade econômica e tecnológica também nessas soluções. Muito bem. E mais recentemente, nós chegamos à conclusão que não basta você fazer tudo isso, porque de fato não bastou. E eu fiz tudo isso. Era preciso o quê? Era preciso que os entes governamentais tivessem políticas adequadas, compartilhassem dessa mesma visão para que a academia, ao demonstrar que aquele modelo funcionava, ele deveria ser replicável, ele deveria se transformar de fato em política pública e atingir uma gama muito maior. E não simplesmente servir para você gerar papers, publicar em congressos e etc., que é importante para disseminar conhecimento na academia, mas isso do ponto de vista do cidadão que está esperando uma solução, isso não resolve absolutamente nada. Ou seja, política pública virou o nosso foco mais recente, e assim criamos, no ano passado, o Fórum Permanente de Energia no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, que congrega 23 membros. E nesses 23 membros você vai encontrar toda a representação da sociedade lá, seja em nível local, seja em nível até federal. E temos, mais recentemente, como membro, a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, que vem agregar uma competência técnica importante na nossa discussão. Então, eu acredito que esses elementos são importantes quando se pensa em garantir a oferta de energia de maneira justa e adequada a essa realidade. Então, esse olhar da energia, quando vista pelo Ministério de Minas e Energia, que ele enxerga a energia como fim e não como meio, ele complica. Esse tema energia tem que vir para ser discutido em outros ambientes, em outros fóruns em que a questão do desenvolvimento esteja mais presente e se encontre o papel adequado da energia dentro desse processo. Muito obrigada, professor Rubem. Ouvindo vocês falarem, me veio muito forte alguns componentes que me levam a uma segunda pergunta para vocês. Primeira coisa, a questão da energia para o quê? Né? Da gente ter sempre essa correlação entre a energia e o instrumento, ela serve a alguma demanda. E essa demanda, ela vai depender de cada comunidade e assim por diante. Segundo, também todos mencionaram um conjunto de desafios, mencionaram uma estrutura atual de como se pensa, como se planeja, como se coloca e se gera energia, que ela é altamente impactante. Ela é altamente destruidora na perspectiva ambiental, social e econômica também. E também mencionaram os diferentes papéis desempenhados, seja na militância, abraçando e liderando uma causa que deveria ser pública, a militância seja com vocês aí no Nordeste, seja no território indígena do Xingu, e o papel da universidade também como promotora de debate, de discussão, de articuladora e assim por diante. Juntando tudo isso, o que eu queria perguntar para vocês quais são os desafios, ou seja, quais os problemas que vocês têm enfrentado, não só no que diz respeito a essa infraestrutura, a esse modelo de energia vigente, mas também os desafios que vocês têm enfrentado no que diz respeito a essa busca por implantar, por desenvolver esse novo modelo da nossa relação com a energia
e esse modelo que é coerente com a noção de uma transição energética justa e inclusiva. Mas, para além disso, eu também queria que a gente, ao falar desses desafios, que vocês apontassem também caminhos, né? Como que vocês pensam qual deveria ser o caminho, ou os caminhos de enfrentamento desses problemas e desses desafios encontrados? Como que a gente pode avançar? E aí, novamente, começo com o Ian Acular, para que ele possa abrir a discussão, passando pelo César e depois o professor Rubem. Acho que o nosso desafio maior, enquanto pensamento indígena, é fazer com que os nossos governantes, né, eles pensem no que é realmente bom para, de forma concreta mesmo, o que é bom para o desenvolvimento que hoje é chamado de desenvolvimento sustentável, né? Eu acho que tem muitos interesses políticos aí que não se desprende dessa ideia, né? Eu acho que, pelo que a gente conhece e vem acompanhando essa discussão de sustentabilidade aqui no nosso país, né, é de que existe uma resistência muito grande de aceitar esse pensamento, né, de achar que é uma coisa de que se falar de sustentabilidade é coisa de comunista, é coisa de esquerdistas. Enquanto o brasileiro e os nossos governantes ainda estiverem pensando desse jeito, nós não vamos avançar muito, né? O que a gente sempre fala para as nossas comunidades é que quando a gente vai falar sobre o que é sustentabilidade, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque como é que um povo, né, os povos indígenas, vão falar de sustentabilidade se é uma coisa que não é novidade na cultura deles, na sobrevivência deles? Vivem da sustentabilidade. Como é que alguém vai ensinar isso de sustentabilidade para eles? Então, é um conceito muito complicado, ao mesmo tempo, de eles entenderem o que é sustentabilidade. Mas o que é? Talvez esse entendimento da necessidade de ter uma sustentabilidade esteja mais visível na cabeça do não indígena, que viu uma situação diferente e deseja um mundo mais sustentável, né? Então, existe essa barreira, né, que existe nesse pensamento político. E barreiras que têm vários interesses por trás disso aí, porque os impactos negativos para a atual geração de energia que nós temos hoje, ele é visível. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece, mas alguns que têm a oportunidade de mudar isso não querem ver isso, porque não querem, né? Então, esse seria o maior desafio. Esse é o nosso desafio. Nós estamos num país, como a gente já ouviu falar várias vezes, nós estamos num país que tem a maior parte do ano que faz sol, que faz calor, né? Eu não sei se no Brasil tem muito vento também, mas pelo menos na nossa terra faz muito calor. O que falta para investir numa energia a partir dessa geração desse tipo de clima, né, que nós estamos vivendo, que nós temos aqui hoje, né? E a sustentabilidade também, quando nós povos indígenas começamos a levantar, tudo bem, vamos falar de sustentabilidade do jeito que o homem branco quer ouvir, então vamos falar de sustentabilidade também. Mas aí falam que é uma questão voltada para a defesa dos povos indígenas, né? É um outro pensamento completamente torto também. Não é isso, né? Não estamos falando da sobrevivência nossa, mas também da sobrevivência de todo mundo. Estamos falando de mudanças do clima, estamos falando de vários impactos que vão prejudicar a gente mais para frente. Nós somos os primeiros, como dizem, somos os primeiros a sentir esses efeitos nas nossas peles. Na nossa pele, no sentido real mesmo, no calor, no frio, né? De tudo que está passando hoje. Então, existem os detalhes desses desafios, né, o que falta, mas eu acho que se a gente não superar esse pensamento grande que domina hoje a mente de quem está no poder, que tem a oportunidade de colocar isso em discussão mais séria, é esse impedimento de pensamento mesmo, né? Muito bom. É isso. Tá ótimo, agradeço. Peço perdão aí por te interromper, porque a gente realmente está começando a ter problemas com o tempo. Então, eu pediria ao César e ao Rubem que
ficassem restritos a 2 minutinhos de fala, para que a gente consiga cumprir o nosso tempo aqui. César. Vamos cumprir, Camila, porque o tema é instigante e daí a gente vai, né, estendendo nas respostas. Mas quando você faz essa pergunta, né, quando a gente levanta essa temática, uma das primeiras questões que a gente coloca é energia para quê e para quem? Por que nós temos que gerar tanta energia? Não podemos trazer essa reflexão sem pensar qual o modelo da nossa sociedade. Esse modelo consumista, né, de exploração dos recursos naturais, vai levar a quê? E para quem está sendo feita toda essa exploração? Para beneficiar quem? A gente sabe que a riqueza está concentrada em mãos de poucas pessoas. É preciso a gente ter claro, um outro ponto a deixar bem claro, que não existe energia limpa. Elas traz seus impactos. A gente tem que encontrar aquela que gera menos impacto e que vem atender, né, de forma coletiva, né, a todos. Tá? Então, essa reflexão e esse desafio que a gente tem que buscar, alcançar. Né? Nós temos uma legislação, né, que trata a energia como mercadoria, né, que estimula cada vez mais o consumo do combustível fóssil, que é que mais gera, né, CO2. Tá? E aquilo que trata de energia limpa, como através dos ventos e do sol, ele usa um modelo cada vez mais de um impacto maior, que é de uma energia centralizada. Então, eu acho que o caminho é esse, trabalhar pela base, empoderar as pessoas desse conhecimento para que a gente possa pressionar o ente público e construir políticas, né, públicas realmente, né, com o envolvimento da sociedade. A gente tem experiência aqui fantástica envolvendo comunidade, né, que não tinha possibilidade nenhuma, né, de gerar sua própria energia e hoje está gerando e tendo resultado fabuloso. Mas vamos ficar nos 2 minutos, senão a gente, né, entra no tempo dos outros. Maravilha, muito obrigada, César. Professor Rubem, com você. Não sei se você está falando já, mas você está no mudo, hein? É só... Ok. Vamos lá. Então, vou ser bem objetivo. Eu acho que o grande problema é a desinformação que existe e falta de diálogo. Nós estamos aqui discutindo problemas que, historicamente, sempre estiveram presentes, independente do matiz de quem estava no governo. Esses problemas nunca foram resolvidos. Nós não estamos falando de problemas que foram resolvidos e voltaram. Não, esses problemas sempre existiram. Esse é o primeiro ponto. E a grande questão é, eu parti do princípio que sou conhecedor da forma como o outro pensa e essa forma é conflitante com a forma que eu penso e enquanto eu não mudar o pensamento do outro, eu não mudo essa realidade, porque ele tem que pensar como eu. E daí não há solução nesse problema. Na hora que eu estou disposto a ouvir e eu consigo falar, há uma grande probabilidade de haver convergência e se caminhar para, de fato, uma solução. E eu digo isso de forma concreta, porque é muito difícil a academia dialogar com o setor público ou o setor privado? Mas conseguimos. Conseguimos dialogar a ponto de menos de um ano, com 6 reuniões, conseguirmos ter um projeto de lei para estimular as fontes renováveis de energia e de eficiência energética no estado do Amazonas. Sem nenhuma discussão, sem ninguém se exaltar, porque foi garantido a cada um que manifestasse sua forma de pensar e se buscou um consenso. Por quê? Eu posso radicalizar na minha posição e voltar para minha casa com iluminação, ar-condicionado, com todo conforto. Enquanto que aquele que está lá precisando, se eu flexibilizar um pouco, ele vai ter alguma coisa, não talvez aquilo que eu acho que seja o melhor para ele, mas já é melhor do que a condição que ele está hoje.
E foi com esse pensamento que nós conseguimos avançar. E hoje tramita na Assembleia Legislativa do Estado esse projeto de lei. Ah, ele tem falhas? Tem. Mas eu pergunto, quantos já conseguiram atingir isso desta forma? Mesmo com essas falhas. Então, meus amigos, eu acho que é preciso dialogar e é preciso muito, muito, muito levar a informação clara, precisa, e não meias verdades para que não se reproduzam discursos por aí. O professor César colocou agora há pouco, não existe energia limpa. Há sempre um preço a pagar. Só que isso normalmente não é posto dessa forma. Como nós estamos vivendo agora a idolatria da energia solar, sem que falem dos problemas que ele causa para o planeta. Não da fonte, mas da tecnologia que converte essa energia. Nas ações que nós fazemos nas comunidades, nós estamos levando essa informação. Nós somos responsáveis por isso, nós somos formadores de opinião. Não podemos omitir informações. Nós temos essa responsabilidade. E eu consigo dormir sossegado e andar de cabeça erguida, porque, do ponto de vista técnico, que me cabe dentro dessa discussão, eu procuro levar a informação independentemente daquilo que eu gostaria ou não, mas o que de fato ocorre. E deixo por conta do livre-arbítrio de cada um decidir o que acha melhor para si. Então, acho que o grande problema é diálogo. Vamos dialogar, vamos desarmar os corações, vamos pensar de fato não naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito, mas naquilo que pode ser melhor para aquelas pessoas ouvindo e elas devidamente esclarecidas. É isso. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Acho que a gente já vai se encaminhando para o encerramento desse debate. E eu só queria meio que resumir um pouco o que vocês colocaram e como chegou para mim a visão de vocês em relação à transição energética. Primeiro, essa transição energética, ela necessariamente vai implicar uma mudança estrutural sobre o que é energia, o papel que ela exerce e qual é esse papel, considerando as reais necessidades das comunidades. Segundo, o papel e a importância do diálogo, um diálogo que inclua as comunidades locais, a militância, todos os atingidos e diretamente afetados, que inclua a universidade, que inclua os atores locais diversos, os governos e assim por diante. Um diálogo efetivo, realmente democrático e que leve à construção de uma política pública que seja efetiva. E a efetividade dessa política pública, num contexto de Brasil, ela significa necessariamente a gente considerar não só as necessidades, como eu já pontuei, mas, sobretudo, a diversidade e a abundância das fontes locais, da energia que a gente tem à disposição e o melhor aproveitamento que isso se faz. Muitíssimo obrigada, Iano Colar, César, Rubem. Em nome do GT Infraestrutura, agradeço imensamente a participação de vocês por esse riquíssimo debate. Muitíssimo obrigado e até mais.